Olá, irmãos! Olá, irmãs! Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Com alegria que nós, mais uma vez, estamos aqui para pensar sobre a palavra de Deus, para louvar ao nome dEle, para prestar o nosso culto, para prestar o nosso melhor para Ele. Você está animado para isso? Para entregar o seu melhor para Deus nessa noite? Assim é que o nosso coração espera que você esteja. Eu gostaria de ler inicialmente o Salmo de número 95, a partir do verso número 1. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Graças a Deus. É para isso que nós estamos aqui essa noite, com corações alegres, porque a oportunidade de louvar a Deus ela é renovada, alegres porque o Senhor tem nos guardado, alegres porque o Senhor tem nos dado mais essa oportunidade. Nós somos felizes por ter o Senhor como nosso Deus, ter o Senhor como Rei e centro das nossas vidas. Espero que o Senhor possa te abençoar nessa noite, espero que o Senhor possa ouvir o teu clamor, ouvir a tua voz, e que você tenha resposta das suas orações nessa noite. Que o Senhor, com o seu olhar misericordioso, possa olhar para o teu lar, para a tua causa, e derramar as bênçãos que são necessárias. Nós carecemos dele, precisamos das bênçãos dele, e acima de tudo, pedimos que ele reforce a nossa fé, para que, mesmo que essas bênçãos não cheguem hoje ou em breve, mas nós confiamos que ele tem o melhor, o tempo dele é o tempo perfeito, e seguimos firmes nessa caminhada, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã. Caminhada essa que não é uma caminhada de velocidade, não é sobre quem chega mais rápido ou sobre quem chega primeiro, mas é sobre aquele que caminha com persistência, com resiliência, aquele que caminha com passos firmes, sólidos, fundamentados em uma fé racional. É essa caminhada que nós estamos trilhando. E é um prazer saber que você está ao meu lado, e é um prazer saber que nós estamos juntos, rumo ao alvo que é Cristo. Nós vamos orar então para apresentar as nossas vidas diante de Deus e pedir que Ele aceite o nosso culto e que o Espírito Santo abençoe este momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti com corações alegres e gratos. Senhor, obrigado pela oportunidade que se renova. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que está em nossos pulmões, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por em tempos tão difíceis o Senhor sustentar o Teu povo, a Tua igreja. Obrigado, ó Pai, por estar conosco, mesmo quando às vezes não somos merecedores. Reconhecemos a nossa dependência de Ti e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Senhor, que isso seja uma verdade em nossas vidas e não apenas uma máxima que é repetida. Senhor, faça-se presente em nosso meio neste momento, no culto que nós iniciamos agora em Teu nome. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio, dentro do lar das pessoas que agora nos ouvem, esteja também me capacitando para que o que for dito aqui nessa noite não seja algo que saiu de mim, mas sim que o Senhor colocou nos meus lábios. Senhor, pedimos a Tua direção, pedimos o Teu perdão e pedimos que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos nas Tuas mãos este culto. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui,
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Por mais difíceis que sejam os dias, eu sei que vou superar. E por mais dura que seja a luta, eu sei que vai passar. Só Deus tem palavras que consolam meu coração. Em paz eu me deitarei e com fé esperarei a solução.
sol nascer, uma palavra apenas do meu Deus, uma palavra e tudo vai mudar. O sofrimento não se pode comparar à bênção que sobre a minha vida virá. Só Deus tem palavras que consolam meu coração. Em paz eu me deitarei, com fé esperarei a solução. Apenas um momento pra chorar, apenas um momento pra sofrer. A noite escura e fria vai passar, já posso até ver o sol nascer. Uma palavra, apenas o meu Deus, uma palavra e tudo vai mudar. O sofrimento não se pode comparar à bênção que sobre a minha vida virá. Meu Deus, apenas um momento pra sofrer. A noite escura e fria vai passar, já posso até ver o sol nascer. Uma palavra, apenas o meu Deus, uma palavra e tudo vai mudar. O sofrimento não se pode comparar à bênção que sobre a minha vida virá. Apenas um momento. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Que assim seja nesse santo culto que nós iniciamos neste domingo. O tema da nossa noite é: qual tem sido a sua prioridade? Um questionamento. Como os irmãos já sabem, e nós somos assim, seguimos padrões. Mais uma vez estou aqui e trago um questionamento. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a minha prioridade? Qual tem sido a nossa prioridade enquanto comunidade de fé? É esse o tema que nós vamos pensar nessa noite. Eu quero iniciar com uma história. Certa vez, há muito tempo atrás, havia algumas pessoas reunidas. Imaginem um campo aberto, com algumas lavouras, algumas plantações. E imaginem essas pessoas correndo de lá para cá, de cá para lá. Essas pessoas estavam preocupadas, extremamente ansiosas, correndo atrás de suas necessidades, as coisas que elas precisavam para se vestir, as coisas que elas precisavam para se alimentar. Essas pessoas estavam extremamente ansiosas e preocupadas
correndo de um lado para o outro, tentando suprir essas necessidades. E dentre essas pessoas havia um certo homem muito sábio, um homem literalmente acima da média. E esse homem observou toda aquela ansiedade, toda aquela correria, então começou a pensar com toda a sua sabedoria. E ele começou a dizer algumas coisas também. E à sua volta juntaram-se pessoas. Algumas se assentaram, outras ficaram de pé. E aquele homem começou a dizer: observem as aves dos céus. Reparem bem nas aves que estão nos céus, disse aquele homem sábio. As aves dos céus, elas não plantam, elas não têm um sistema de colheita. As aves dos céus, elas não têm um sistema de armazenamento. Se elas não plantam, elas também não colhem, logo elas não precisam armazenar a comida. Mas mesmo assim, observem, todos os dias essas aves têm o seu mantimento, disse o homem sábio. Será que vocês não são mais importantes para Deus do que essas aves? Será que vocês não são tão importantes para Deus quanto essas aves? E o homem continuou: reparem bem sobre essas ervas que estão no campo. Olhem, percebam a forma como elas crescem. Olhe o lírio do campo, a forma como ele cresce e a forma como ele se reveste e se veste. O lírio do campo, ele não trabalha, ele não costura, não se preocupa com essas coisas. Mas disse o homem sábio: mesmo assim, eu posso afirmar que nem Salomão, em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. E o homem sábio continua: porventura vocês não são tão importantes quanto a erva que cresce no campo hoje e amanhã é lançada no forno? Ele conclui: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, elas vos serão acrescentadas. Muito provavelmente, você sabe de qual história eu estou falando. Certamente você sabe quem é esse homem sábio que eu estou me referindo. Esse homem sábio é Jesus Cristo, Deus que se fez homem e viveu no meio da sua criação, com um propósito específico: redimir e nos trazer a salvação. Jesus Cristo é esse homem sábio que disse essas coisas. E essa passagem, essa história que eu contei, ela está registrada em Mateus capítulo 6, verso de número 25 ao verso de número 34. Então, se depois você quiser conferir se o que eu disse realmente está lá, Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. E dentro de todos esses versículos, dessas histórias, tem um versículo em especial que me chamou a atenção. E é sobre ele que nós vamos pensar e é sobre ele que nós vamos colocar atenção nessa noite. Eu me refiro ao verso de número 33. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse, esse é um texto muito conhecido de toda a igreja. Muito provavelmente, você que me ouve agora, já ouviu alguém falar sobre esse texto. Muito provavelmente, você que me escuta agora, já ouviu alguém cantar sobre esse texto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse, isso não é novo para você. Mas será que nós estamos vivendo de acordo com o que essa passagem diz? Embora o texto e a passagem eles não sejam novidades para os nossos ouvidos,
Será que estamos colocando em prática a mensagem que o versículo traz para nós? Esse questionamento é importante. Será que estamos vivendo a instrução que Jesus deu àquelas pessoas e, por consequência, deu a nós? Um outro porém, que nos faz olhar mais uma vez para esse texto e pensar e meditar sobre ele, é que a Bíblia é fonte inesgotável de conhecimento. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é boa para o ensino, para a repreensão. A própria Bíblia diz isso sobre ela. Portanto, nós estamos diante de uma palavra viva. Nós estamos diante de um livro e as suas palavras produzem efeitos em nossas vidas. E questionamentos como esses são importantes justamente para que nós consigamos olhar para as nossas vidas e alinhá-la aos planos e aos propósitos de Deus. Esse é o intuito da instrução de Jesus. Ele olha, vê as pessoas vivendo a vida à sua maneira e então as instrui. E faz isso contando parábolas, histórias, de maneira fácil e didática para aquelas pessoas entenderem. O Evangelho ele não precisa ser difícil, de compreensão difícil, mas ele pode ser simples, mas é importantíssimo vivê-lo. Então, mais uma vez, vamos olhar para esse texto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E para pensarmos então sobre um reino, qualquer reino que seja, possui uma figura central. Todo reino, qualquer ele que seja, possui uma figura central. Uma pessoa que exerce um papel principal. E essa figura central é o rei. O rei exerce figura central em um reino. Então, é do rei que provém todas as ordens. É do rei que saem os juízos, os decretos. Em um reino, o rei é quem governa, é quem decide e é quem dirige toda a nação. Então, quando Jesus diz para buscarmos o reino de Deus, ele está dizendo para colocarmos Deus como figura central da nossa vida. Veja, um reino possui uma figura central que é o rei. E quando Jesus nos instrui, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus está dizendo, coloquem Deus como sendo a figura central da sua vida. Coloque Deus, o Criador, como sendo a figura central do seu mundo. Então, fazendo isso, todas as outras coisas, todas essas suas necessidades, as mais básicas, vos serão acrescentadas. E considerando então Deus, essa figura central em minha e em sua vida, nós podemos identificar que agora a vontade exercida em nossa vida já não é mais a nossa, e sim a vontade do rei. Afinal, é dele que vem a ordem, é dele que vem os decretos, é ele quem decide e faz o juízo sobre as coisas. Então agora, não é mais a minha nem a sua vontade que reina sobre nossas vidas. Não é de acordo mais com a minha ou com a sua vontade que nós vivemos a vida, mas de acordo com a vontade daquele que reina, de acordo com a vontade de Deus. Em Mateus, capítulo de número 6, ainda no capítulo de número 6, no verso de número 9, Jesus, quando vai falar sobre a forma como nós devemos orar, ele diz assim, verso 9 do capítulo 6 de Mateus, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E destaque para o verso 10, venha o teu reino. Nós estamos declarando, Senhor, venha o teu reino, que o Senhor seja o centro da minha vida, a figura central seja o Criador, venha o teu reino. E seguindo, faça-se a tua vontade. Nós estamos declarando ao dizer essas palavras, Senhor, agora a figura central da minha vida é o Senhor. Logo, faça a tua vontade e não mais a minha.
Agora a ordem vem do Senhor. Agora o juízo vem do Senhor. Devemos procurar fazer a vontade dele. Afinal, ele é o rei. E olha como a palavra de Deus ela é. Ela não se contradiz, muito pelo contrário. A palavra de Deus se complementa e aponta para uma mesma verdade. Em um momento nós vemos Jesus instruindo aquelas pessoas sobre a necessidade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E em um outro momento vemos Jesus instruindo as pessoas a buscarem fazer a vontade de Deus. Olha como as coisas convergem para um mesmo padrão. Olha como a Bíblia ela é. Não se contradiz, muito pelo contrário. Se complementa apontando para um único alvo. Para um modelo de vida que nós, que somos criação e filhos de Deus, devemos seguir. Continuando então, é assim que Jesus nos instrui a viver, colocando Deus como centro. Mas será que é assim que nós estamos vivendo as nossas vidas? Será que estamos de fato colocando Deus, o nosso Criador, como figura central em nossos dias? Será que estamos vivendo o que esse versículo traz para nós? E uma pergunta também que vai além. O que tem nos impedido de colocar Deus em primeiro lugar? O que tem se colocado no caminho quando o assunto é colocar Deus na posição central de rei em nossas vidas? Eu quero que você pense comigo e não apenas me ouça, mas eu quero que você pense comigo. O que tem nos impedido enquanto seres individuais e também enquanto comunidade? O que tem nos impedido de colocar o Senhor como centro? Eu creio que várias coisas podem contribuir para isso. Várias coisas. Mas hoje nós vamos olhar para uma delas. Vamos colocar destaque sobre uma delas. Uma das coisas que podem contribuir. E eu me refiro aos ídolos. Exatamente. Aos ídolos. E quando eu digo ídolo, eu não estou me referindo simplesmente às imagens, às esculturas. Eu não estou me referindo a algo físico. O termo ídolo, ou algum semelhante seu, aparece cerca de 240 vezes na Bíblia. E aparece para dizer diversas coisas. Aparece para demonstrar um ídolo físico, uma imagem específica, mas também sobre outros tipos de ídolos. E é sobre esses que eu estou falando. Eu estou me referindo aos ídolos do coração. Aqueles que estão escondidos. Aqueles ídolos que ninguém mais pode ver senão nós mesmos. Aqueles ídolos silenciosos. Aqueles que estão bem internos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir. Esses ídolos do coração, eles têm sido obstáculo quando o assunto é colocar Deus como centro de nossas vidas. Esses ídolos são perigosos e silenciosos. Quem olha de fora muitas vezes não consegue ver que ali existe uma idolatria no coração. Eu quero dar o exemplo do jovem rico. Essa passagem está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Um jovem se achega até Jesus, um homem se achega até Jesus e diz: Mestre, o que é que eu preciso fazer para conseguir herdar a vida eterna? Olha a boa intenção desse rapaz. Preocupado com coisas duradouras. Preocupado com as coisas eternas. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e cita ali alguns mandamentos. O jovem, muito provavelmente, tem em seu coração um êxtase. Uau, eu faço todas essas coisas. Mestre,
Desde quando eu era pequeno, desde menino eu faço todas essas coisas. Então, certamente ele pensou, ganhei a vida eterna. Mas Jesus, conhecedor de todo o coração, Jesus conhece o meu coração, conhece o teu coração, e conhecia o coração daquele jovem. Jesus olha para ele e diz, que ótimo que você guarda. Vai lá então agora, faz o seguinte, vende todos os teus bens, pega tudo que você tem lá, todas as coisas, faz uma apuração com o seu contador e vende tudo que você tem. Vai lá e doa esse recurso aos pobres. Dá tudo que você tem aos pobres. Aí depois, jovem, você vem e me segue. O jovem olhou aquilo, a palavra diz que ele se entristeceu e foi embora. Ora, olhando externamente, aquele jovem guardava os mandamentos. Ótimo. Olhando externamente, aquele jovem, ele tinha interesse pelas coisas do alto. Mas Jesus, que é conhecedor das intenções do coração, sabia que aquele jovem tinha um ídolo lá dentro. Aquele jovem, talvez, tinha como ídolo a segurança que a riqueza trazia para a sua vida. Talvez aquele jovem tinha como ídolo o próprio bem material. Talvez aquele jovem tinha como sendo ídolo em seu coração o status que toda aquela riqueza trazia para ele. Enfim, Jesus nessa passagem não está pregando contra a riqueza, muito pelo contrário. Pessoas ricas e que tiveram fartura foram de extrema importância para o avanço do ministério. Nosso Deus não é contra a riqueza, mas Ele pede uma coisa de nós. Ele pede o primeiro lugar. Ele pede prioridade em nossas vidas. Por isso eu reforço o tema da mensagem dessa noite. Qual tem sido a sua prioridade? Para pensarmos. Jesus ele não tinha a intenção com a pergunta de humilhar aquele jovem, de mostrar para ele que ele era um idólatra em seu coração, ou de mostrar para ele que ele não iria herdar a vida eterna. Nada nesse sentido. O Senhor queria mostrar que existia um ponto ainda que precisava ser resolvido. E por mais que externamente estava tudo certo, o Senhor falou, jovem, aí no teu coração tem algo que ainda precisa ser resolvido. A idolatria, ela é perigosa, pois consiste no desvio do homem de Deus. A instrução de Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 33, é de colocarmos Deus como sendo a figura central em nossa vida. Então, a instrução é clara. Coloquem Deus como figura central da vida de vocês. E a idolatria, ela faz o papel de inverter essas coisas. Ela pega Deus que está no centro da nossa vida, tira Ele de lá e coloca outras coisas. E essas coisas podem ser coisas físicas, podem ser as nossas necessidades, os nossos desejos. Então eu não sei qual é o ídolo que está no coração de cada um. Se é que exista, isso é preciso fazer uma autoanálise. Mas não necessariamente é algo físico. Isso pode ser uma necessidade. O que tem ocupado o lugar de Deus pode ser o desejo de algo ou de alguma coisa. Pode ser também algo físico ou algo material, mas também pode não ser. Cabe a nós analisarmos e olharmos para as nossas vidas e vermos o que tem, e é que existe essa coisa, o que tem assumido o lugar de Deus como centro em minha vida. Qual é o ídolo do coração? E para definir então mais precisamente esse ídolo do coração, eu diria que nós podemos definir como sendo tudo aquilo que o homem adora
por acreditar encontrar nisso a satisfação para os seus desejos mais profundos. Então, vamos dar alguns exemplos de um ídolo do coração. Suponhamos que alguém pense: quando eu me casar, então eu vou ser plenamente satisfeito e vou ser feliz. Esse casamento, que é algo bom e abençoado por Deus, passa a tomar o lugar de Deus. Veja, alguém que diz: não, quando eu conseguir um trabalho que me dê tal salário, aí então eu vou ser feliz e vou ter plena satisfação. Veja que essas coisas vão ocupando o lugar de Deus que deveria ser o centro. Não, mas quando eu conseguir suprir tal necessidade de minha vida, aí sim eu vou ser feliz e aí sim eu vou estar satisfeito. Veja que são coisas sutis que ocupam o lugar de Deus e muitas vezes essas coisas não são coisas ruins. Um exemplo, o marido que sai de casa com afinco, com muita determinação, animado, empenhado em buscar o sustento para sua casa, em conjunto com sua esposa, para proporcionar segurança, saúde para os seus filhos, manutenção para o seu lar. Imagine um marido que sai de casa todos os dias assim, determinado. Não é nem um pouco errado, muito pelo contrário, Provérbios vai instruir os homens a que ajam dessa forma. Mas essa boa intenção e boa ação pode se tornar um ídolo do coração. Uma vez que esse marido começa a olhar para o trabalho como sendo prioridade, e a família, os filhos, que no início eram motivação para ele trabalhar com mais afinco, com mais determinação, agora são esquecidos, uma vez que tudo que importa é o trabalho. E Deus vai perdendo o papel de rei em nossas vidas. Então, uma coisa boa que pode se transformar em um ídolo do coração. Um outro exemplo, uma mãe que quer muito ter um filho. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Ter um filho. Eu ainda não tenho, mas eu imagino que seja a coisa mais incrível. Mas uma coisa boa como essa, desejar ter um filho, pode se tornar um ídolo do coração, uma vez que colocamos isso na frente de Deus. Precisamos lembrar que devemos buscar a vontade do Deus, que é o nosso Rei. Logo fica fácil, então, nós concluirmos que a idolatria é uma grande inimiga quando o assunto é colocar Deus em primeiro lugar. Porque ela tem esse papel de inverter as coisas. Tira Deus do centro e coloca uma necessidade, coloca um desejo. Então ela é uma grande inimiga quando nós temos a intenção de cumprir Mateus 6, verso 33. Agora, o que fazer então diante desse cenário? É preciso colocar Deus em primeiro lugar. Somos instruídos por Jesus a fazer isso. Colocar Deus em primeiro lugar. Mas constantemente nós somos tentados a suprir as nossas necessidades. Constantemente somos tentados e de certa forma forçados aparentemente a substituí-lo. É como se disséssemos: Senhor, espera um minutinho que eu tenho uma necessidade muito grande aqui. Deixa eu só tirar o Senhor um pouquinho do centro e depois que eu resolver isso o Senhor volta. É como se nós estivéssemos negociando com Deus. O que fazer em um cenário como esse? E eu queria levantar 3 pontos. Primeiro ponto, para agirmos nesse cenário. Identificar os ídolos do coração. Ok, precisamos colocar o Senhor no centro, mas muitas vezes os ídolos dos nossos corações têm atrapalhado isso. Então, o que fazer diante desse cenário? Primeiro ponto, identificar quais são os nossos ídolos. Olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise e ver qual é o ídolo do meu coração. É uma necessidade que eu estou tendo? É um desejo
algo que eu quero alcançar, algo que eu quero obter? É algo material? Primeiro ponto, primeira forma de agir diante desse cenário é identificar qual é o meu ídolo do coração. E nós vamos ler Provérbios capítulo 4, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o coração. A palavra de Deus está nos instruindo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração. Proteja o seu coração. Sonde e vigie diariamente com oração o seu coração. Dedique tempo com Deus para que o Espírito Santo te auxilie nessa etapa de identificação. Quais são os meus ídolos? O que tem me atrapalhado quando o assunto é colocar Deus em primeiro lugar? A palavra de Deus diz: sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Então o primeiro ponto seria esse: identificar qual é o ídolo, ou quais são os ídolos. E o segundo ponto é destruir esses ídolos que foram identificados. Destruí-los. Mas Guilherme, então eu não devo correr ou buscar a minha necessidade? Sim, certamente que deve. Como eu disse, Provérbios está cheio de instrução sobre esse assunto. Mas com o discernimento de que o primeiro lugar é de Deus. Então destruir os ídolos do coração seria o segundo passo para a forma de agir nesse cenário. E nós vamos basear essa nossa fala em Juízes capítulo 6, verso de número 25. Está registrado assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Aqui nós temos Gideão recebendo uma instrução de Deus. Destrua o altar de Baal. Destrua. Naquela época, o povo de Deus estava perdido na idolatria física e eles ergueram altares a um falso Deus. Então a instrução de Deus para Gideão é: Gideão, destrua esse altar. Então o segundo passo que eu destaco para esse ponto é esse: destruir os ídolos do coração. Primeiro, é preciso identificá-los. Segundo, destruí-los. E terceiro, para fecharmos, edificar um altar ao Senhor. No mesmo texto, na sequência do texto que lemos em Juízes, agora o verso de número 26 diz assim: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Olha só o que Deus orienta Gideão a fazer. Destrua o altar que foi erguido ao falso Deus, ao falso ídolo, e edifica ali um novo altar, agora para o Deus verdadeiro. Trazendo para uma aplicação no que nós estamos dizendo, seria mais ou menos assim: identifique qual é o ídolo do seu coração, qual é a necessidade que tem se colocado na frente de Deus. Destrua. Destrua. Coloque Deus no lugar dela. Edifique um altar ao Senhor. E olha o que diz no verso 26, da segunda parte: e oferecerás holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Olha que chave incrível para nossas vidas. Essa necessidade, ou esse desejo, ou essa coisa material, tire isso do primeiro lugar, tire isso de prioridade. E ao invés de
colocá-la como prioridade, agora ela vai ser usada como combustível para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. É isso que temos aqui. Gideão é instruído a cortar o poste ídolo e usar a lenha para alimentar o fogo do holocausto ao Senhor. Então, identifique qual é o ídolo do seu coração. Tire ele dessa posição de principal, de prioridade. Coloque o Senhor. E como a palavra diz, e nós cremos nela, todas as coisas vão ser acrescentadas. E agora isso que foi identificado como sendo um ídolo, seja necessidade, seja desejo, agora isso vai ser utilizado para engrandecer o nome do Senhor. Se você identificar que o seu ídolo do coração é o casamento, tire-o dessa posição e agora você vai utilizá-lo para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Se o que tem roubado o lugar de Deus em sua vida é o seu trabalho, o seu emprego, tire-o dessa posição. O primeiro lugar é do Senhor. E utilize o teu trabalho, o teu emprego para louvar e engrandecer o nome dele. Olha que chave incrível que nós vemos aqui nessa passagem em Gideão. Glória a Deus por isso. Para nós finalizarmos então, gostaria de ler Mateus capítulo 22, verso de número 37. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não de uma parte só do coração. Não de uma parte só do teu entendimento, mas de todo o teu coração. O nosso pedido, o nosso apelo é que o Senhor nos ajude a viver essa verdade, essa palavra. Que o Senhor nos ajude a entendermos que o primeiro lugar é dele. Mesmo que às vezes as necessidades sejam grandes. Mesmo que às vezes os desejos sejam grandes. Que nós tenhamos o discernimento através do Espírito Santo de que, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo o que de fato precisamos vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado. Que o Senhor nos ajude a viver. E um último texto, Apocalipse capítulo 2, verso 4. Tendo, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor nos chama nessa noite para olharmos para dentro, para fazermos uma autoanálise, refletirmos sobre o que tem sido prioridade em nossas vidas. Eu gosto sempre de pensar que nós trabalhamos em conjunto com Deus. O Senhor, Ele faz a parte dele, mas cabe a nós olharmos para o nosso coração e tomarmos as decisões. Veja, quem tinha que tomar a decisão de vender os seus bens e seguir a Jesus era o jovem. Nenhum anjo poderia fazer aquilo por ele. O Espírito Santo não podia fazer aquilo por ele. Jesus não podia fazer aquilo por ele, nem Deus. Cabia a ele fazer. Portanto, sim, temos responsabilidades. Cabe a nós olharmos para dentro do coração e vermos. Qual é o meu ídolo disfarçado? O que tem ocupado o lugar de Deus no centro da minha vida? O que tem tirado o meu foco? E lembre-se desses 3 passos. Devemos identificar, destruir e depois edificar um altar ao Senhor. E usar aquilo que antes nos desviava do Senhor para louvá-lo, para engrandecê-lo e para honrar o nome dele. Que o Senhor nos ajude a viver isso, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, que os nossos passos sejam guiados pelo seu Espírito, porque nós, por nós mesmos, somos falhos e vamos recorrer no erro de tirar Deus do centro. Se acharmos que temos forças suficientes para resolver,
certamente vamos cair nesse erro. Que o Senhor nos ajude, nos faça entender que a nossa dependência está nele, que nós precisamos dele, e que o Senhor cumpra suas promessas em nossas vidas. Que ao buscarmos verdadeiramente de todo o nosso coração, e que ao colocarmos como centro de nossa vida, buscando o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, que as nossas verdadeiras necessidades sejam supridas. Certamente o Senhor olha por nós. É nisso que cremos e é isso que pregamos. Que o Senhor nos abençoe. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Graças a Deus. Aleluia, que assim seja. Nós vamos agora para os nossos pedidos de oração. Vamos orar por algumas pessoas, umas enfermidades, outra por consolo, outras pedindo para que o Senhor ajude em novas fases que estão se iniciando. Nós vamos orar pelo Catatal, Zé Carlos, que perdeu o pai. Deus console a ele e a sua família. A Selma Souza pede oração por sua filha. Diaconisa Lloyd, continuemos firmes em orações pelo Amarildo Laveso. Ontem ele voltou a ser entubado. A Lloyd também pede que continuem orando por Marcos, filho da irmã Áurea Nossa. Está com Covid e carece da nossa oração. O diácono Rafael quer agradecer o livramento de Deus. Eu creio que eu sei qual livramento é esse. Tive conversa com o meu irmão, minha cunhada. Graças a Deus. A diaconisa Yaci Pântano pede que oremos pela irmã e o sobrinho do irmão Candeia, Célie e Rogério, mãe e filho, ambos entubados com Covid. Selma Souza pede oração por sua vida, pois está passando por um tratamento de saúde. O pastor Eliseu, ele pede oração pela sua neta, a Maria Eduarda, a Duda. Amanhã ela irá começar a trabalhar lá na Irlanda, onde ela mora. Ela é bem jovem e será o primeiro trabalho dela. Bom. Maria Camila Araújo Xavier pede para que nós oremos por sua irmã Maria, pois ela, mais 3 filhos e noras, 2 netos estão com Covid. Mateus pede que nós oremos por sua tia Mirla, que está com Covid. É somente isso, né? Seja assim, então. Vamos orar para o nosso Deus. Senhor Deus, Senhor Pai, Criador dos céus e da terra, recorremos a Ti, pois aprendemos que de Ti vem o socorro. Aprendemos que a Tua vontade é a que reina e reconhecemos através da Tua palavra que ela é o melhor para nós. Senhor, o Senhor sabe de todos esses pedidos e de outros mais. Pedimos que o Senhor se mostre na nossa vida, pedimos que o Senhor se revele e que essas pessoas que precisam de Ti possam ver a Tua presença e ver o Teu agir, Pai. As pessoas que estão entubadas, que estão afetadas pelo Covid, que o Senhor possa ajudá-las, que o Senhor possa dar força aos familiares, que o Senhor possa, Senhor, utilizar essa situação para honrar e glorificar o Teu nome. Pedimos, Senhor, também que o Senhor se faça presente nas outras necessidades e também agradecemos pelas coisas que o Senhor tem feito por nós. Pedimos, Senhor, a Tua direção, os novos caminhos que se iniciam. Pedimos, Senhor, o Teu cuidado para a nossa vida, Pai. Colocamos tudo isso diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é soberano para mudar destinos, para mudar trajetórias, reconhecendo que o Senhor é soberano para fazer milagres e maravilhas na vida do Teu povo, Pai. Pedimos confiantes nisso e também reconhecendo que o Senhor tem o melhor, independente do que seja. Por isso, colocamos diante de Ti, Pai. Faça-se presente no meio do Teu povo, da Tua igreja. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É isso que nós apresentamos diante de Ti.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a sua audiência até aqui. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, que o Senhor possa ter tocado no teu coração e que as palavras que foram ditas aqui possam entrar em nossas vidas e produzir verdadeira transformação. Afinal, é esse o objetivo do Evangelho: transformar as nossas vidas. Que assim seja. E nós vamos nos despedir. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.